Estamos iniciando o Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Sarandi e hoje a gente vai falar sobre cura feminina, do autoconhecimento à terapia. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Edilce Uchoa, ela que é terapeuta especialista em mulheres, também massoterapeuta, começou com a profissão, de massoterapia e depois agregando esse conhecimento no universo feminino. Edilce, para a gente começar a falar sobre cura feminina, de onde vem essa cura? As pessoas te buscam porque estão com alguma tristeza, algum problema emocional, algum problema físico? De onde vem? Aonde inicia essa cura? Bom dia, tudo bem? Essa cura inicia quando a pessoa realmente ela sente no físico uma dor e ela não sabe de onde vem essa dor. Mas aí ela procura, eu vou lá na Edilce fazer uma massagem. Mas aí não é a questão massagem. A pessoa está precisando realmente de algo muito maior. Ela está precisando realmente olhar para dentro e se encontrar. Porque a dor ela é um convite para que algo está fora do lugar. Se tem algo fora do lugar, significa que nós precisamos olhar para onde é que essa pessoa se perdeu. E por que ela está sentindo no corpo físico essa dor. Um exemplo que eu vou te passar aqui, que as pessoas sentem muita dor no braço, por exemplo. Aí ela vem com uma dor no braço, essa dor no braço, a gente vai olhando e observando, tá, mas por que você sempre sentiu essa dor no braço? Aí ela fala assim, sim, eu sempre senti essa dor no braço. Por exemplo, eu tenho até tendinite no braço, eu tenho bursite no braço. Tá, mas e como que começou a origem dessa dor? Eu não sei, isso aqui foi de movimento repetitivo. Tá, mas e quando você estava fazendo esse movimento repetitivo, você estava passando por algum conflito emocional? Aí ela fala, sim, eu estava passando por um conflito emocional. Tá, e esse conflito emocional que você estava passando, exatamente o que é esse conflito? Aí ela vai me falar sobre o conflito emocional. Aí eu olho para a história dela e penso assim, tá, mas se esse conflito começou aqui, por que começou aqui? Aí eu vou orientar essa pessoa, olha, vamos olhar um pouquinho para a tua história, para você ver que, na verdade, não é a causa da dor no braço que está acontecendo isso, mas existe uma raiz emocional que vem te causando essa dor e que vem te inflamando o teu corpo. Aí, às vezes, a pessoa vai me contar a história dela e identifico muitas vezes, sabe o que? Essa pessoa guardou raiva. E essa raiva, ela veio muitas vezes lá da infância. Aí, essa raiva, muitas vezes, foi do pai que bebia em casa. Às vezes, essa raiva foi a raiva da mãe que ela guardou. Por quê? Porque a criança ela não compreende o que está acontecendo no lar dela. A criança ela só precisa ser o quê? Amada, acolhida. E só que essa criança ela não foi amada, não foi acolhida. Então, muitas vezes, a gente vai olhar que foi lá na infância que começou tudo isso. Essa raiva. E, na verdade, ela guardou essa raiva e ela vem reprimindo essa raiva e essa raiva vai estourar lá no corpo físico, lá no braço. Sempre tem um reflexo, na nossa saúde física, porque a gente pensa no nosso emocional como algo separado, e não é, né, Gilce? Muitas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas vão desaguar no nosso corpo, né? Daqui a pouco é uma alergia, é uma dor que a gente não sabe de onde vem, ou então aquelas manchas, né? Que a gente não sabe de onde surgiu, a gente não se bateu, e daqui a pouco a explicação tá realmente no nosso emocional, no nosso sentimento, na nossa forma de tratar a saúde mental, né? Exatamente. Por exemplo, você falou sobre alergias aí. Alergias tem muito a ver com aquilo que a pessoa reprimiu. Ela reprimiu uma dor, ela guarda aquilo e o corpo ele vai explodir de alguma forma. Ele vai ter que falar de alguma forma que tem algo fora do lugar. Então, é por isso que é importante nós olharmos para essas questões do físico e olhar para ela e ver onde é que teve essa origem, né, de tudo isso. E muitas vezes a gente fala, né, da cura feminina, as mulheres principalmente são aquelas que deixam sempre para depois, né? Primeiro cuida do marido, primeiro cuida dos filhos e por último cuida de si. Às vezes é só isso, né? Esse momento de parar, de se olhar
com carinho, com respeito, né? Olhar para nossa história, se compreender, né, Edilce? É isso que falta para as mulheres, muitas vezes, ter esse momento de pensar sobre si, de se cuidar também. Exatamente, porque assim, ó, quando a mulher chega lá no meu consultório, às vezes eu pergunto para ela quem ela é. Ela não sabe responder quem ela é. Porque ela precisou ir sabe aquele padrão de sobrevivência? Ela precisou sobreviver às situações que a vida ofereceu para ela. E ela não conseguiu parar para respirar e não conseguiu olhar para dentro dela e pensar assim, poxa, quem eu sou? Uma das técnicas que a gente usa dentro do consultório é o espelho. Eu tenho um espelho bem na frente da mesa onde eu faço os atendimentos e as mulheres, tem algumas mulheres que chegam e dizem assim, eu me incomodo com esse espelho. Eu disse, por que você se incomoda com esse espelho? Eu não gosto de me ver. Eu disse, por que você não gosta de se ver? Porque eu não sei, algo em mim me incomoda. Eu disse, talvez é porque você não consegue se enxergar. Talvez é porque você não chega na frente do espelho e não olha ver quem você é de verdade. E talvez você se esconda nas suas próprias sombras. A gente tem a ferramenta que é a ferramenta luz e a ferramenta sombra. Então, todos nós temos o nosso lado sombra. E esse lado sombra é o que a gente não quer enxergar. A gente não quer ver realmente quem a gente é. E outra, é porque talvez a gente precisou sobreviver às circunstâncias que a vida nos ensinou. Talvez lá na infância a gente precisou sobreviver porque os nossos pais eles nos colocaram vários limites. E eles nos ensinaram coisas que eles aprenderam para nós. Só que, muitas vezes, a criança ela tem uma personalidade que muitas vezes ela queria ser livre, mas ela não conseguiu ser livre. Sabe aquela mulher que gostaria... Aquela mulher falante. Aquela criança que fala. E aí os pais dizem assim, cala a boca, menina. Fica quieta. Às vezes, tem pais que até dizem, eu não suporto te ouvir. Sabe? Porque às vezes a criança quer falar, ela quer realmente expressar aquilo que ela sente. Só que como ela ouviu muito esse cala a boca, a mulher, ela se cala. Como ela se cala, ela não consegue colocar para fora as suas emoções, ela não consegue colocar para fora o que ela sente, ela não consegue compartilhar a vida dela. E aí ela vai crescendo e ela até tem um relacionamento e ela vai para a parte assim, de ser mãe. Mas ela não sabe ser mãe. Ela vai reproduzir um padrão, né? Exatamente, ela vai reproduzir um padrão que ela aprendeu. Sabe aquela mulher que vai para o relacionamento e não consegue ser a mulher que ela nasceu para ser? Muitas vezes é aquela mulher totalmente carente. Eu vejo muito isso, tanto é que acontece feminicídios hoje, né? Tá muito em alta, porque sabe essa mulher que tá totalmente carente, essa mulher assim que tá precisando, né? Dependente, precisando de ajuda realmente, porque ela não sabe quem ela é. Porque talvez ela ouviu lá atrás muitas coisas sobre ela que, na verdade, não é verdade. Então, essa questão, quando a mulher se olha no espelho e ela se depara com ela mesma, ela sofre. Sofre por ela se enxergar assim. E isso é algo que dói. Dói dentro dela. É uma dor que ela desconhece. Então, é por isso que quando a gente olha para essa mulher, a gente traz ferramentas ali para ela se conhecer. Saber quem realmente ela é. E quando ela se olha e ela vê quem realmente ela é, ela fica impressionada com o potencial que ela tem, com a mulher que ela nasceu para ser. E o mais impressionante é que depois de tudo isso, a gente vê nos olhos. A mulher, ela vem com um olhar apagado, triste, abatido, e ela sai dali. A gente começa a ver nas sessões terapêuticas que ela começa a vir com outro brilho. Ela já olha para o cabelo de uma forma diferente, ela já tem um brilho no olhar, ela já olha para a pele de uma forma diferente. E até as roupas. Uma coisa incrível é que a gente olha nas roupas da mulher quando ela chega. Ela chega com uma... Porque como a mulher ela não se cuida, ela não se importa com o seu corpo, ela não se importa com ela não se importa com nada. Então, é aquele padrão de sobrevivência. Eu estou aqui sobrevivendo apenas. E aí, quando ela olha para ela, que ela descobre o potencial, a maioria me manda fotos depois, assim, olha só, Edilce, eu troquei o meu roupeiro. Olha a mulher que eu tô... Olha o jeito que eu estou me vestindo hoje. Essa mulher empoderada. Até ontem eu recebi a foto de uma cliente minha também. Ela falou, olha, depois do processo terapêutico, olha aqui a mulher que eu sou. É uma transformação, né, Edilce? Muito grande. Então, é muito importante a mulher poder olhar para ela, sabe? E poder reconhecer quem ela é. E saber de verdade quem ela é. Para ela conseguir ser aquela mulher que ela nasceu para ser aquela esposa que ela nasceu para ser aquela mãe que ela nasceu para ser. Porque toda mulher, ela, se você olhar... dentro da história, até mesmo na Bíblia. Vamos trazer a Bíblia aqui. Ela traz várias histórias de mulheres
lá no passado que foram mulheres empoderadas, né? Mulheres lindas, mulheres, enfim, que Deus apostou na mulher. Só que com o tempo isso foi se perdendo, né? E quando a mulher ela se encontra, ela vai ver, uau, como eu tenho esse potencial, como eu sou admirada, como eu sou incrível, como eu sou uma mãe incrível, como eu sou uma esposa incrível, sabe a admiração que ela busca ter tanto? Ela começa a ver, o marido começa a olhar com outros olhos, porque começa a ver uma mulher maravilhosa realmente, sabe? Então, tudo isso, o relacionamento dela vai mudando. A partir do momento que ela muda, a partir do momento que ela sabe quem ela é, a partir do momento que ela se conhece. Eu disse em muitos momentos, né, da tua fala, em várias situações a gente percebe que, às vezes, os traumas e as tristezas, elas vêm lá de trás, né? De um momento aí que a pessoa nem tinha consciência de que estava absorvendo isso. Esse olhar também da terapia, ele vai buscar... quando a gente era criança, quando a gente estava ainda, né, na barriga da mãe, até que ponto a gente busca essa retroceder aí na nossa história, porque muitas coisas vêm inconsciente, né? A gente nem sabe que está carregando junto com a gente na nossa história, e é importante também nesse processo terapêutico analisar esses momentos também, né? Sim, dentro do processo terapêutico, a gente tem ferramentas terapêuticas para a gente olhar para a nossa história. Por exemplo, na primeira sessão, a gente faz a ferramenta que a gente chama de anamnese, ou seja, conhecer a tua história. Dentro da anamnese, já tem perguntas relacionadas de se você sabe a história dos teus pais. Se você sabe se houve algum conflito. Aí, dentro das ferramentas, a gente também pergunta se ela sabe da infância do pai, se ela sabe da infância da mãe. Se essa pessoa não sabe, a gente pede para ela buscar informações, né, com o pai, com a mãe, como é que foi a história. Às vezes os pais não são vivos, né, então ela busca com alguém saber da história. E aí a gente vai vendo, conforme a história que essa paciente nos relatar, a gente vai identificando ali algumas feridas emocionais que essa mulher ela carrega. E aí a gente vai ver como que foi a gravidez, né, dela. Aí dentro da gravidez a gente vai identificar ali também o que ela traz, né, dessas feridas emocionais, o que ela herdou de herança, né, do pai e da mãe. E a criança até os 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio de idade, ela é muito ligada com a mãe, então ela sente tudo o que a mãe sente. E esses sentimentos da mãe, muitas vezes, fica na memória da criança. Que quando a criança ela nasce com o cérebro, digamos assim, aberto, o cérebro inconsciente. Ela não tem o cérebro consciente ainda. Então, ela vai aprendendo as primeiras emoções ali. E tudo vai ficando armazenado no cérebro dessa criança, digamos, na mente, né? Na mente consciente e inconsciente. Vai ficando armazenado nessa mente inconsciente e ali vai ficar registrado as primeiras emoções. E aí, ela vai para a fase de criança, né? Às vezes, ela tem algum conflito, por exemplo, abandono, né? Vamos imaginar aqui que essa mãe, ela teve uma infância em que ela foi não se sentiu presente com os pais, digamos assim. Ela se sentiu, assim, abandonada. Por exemplo, a gente tem muito na história, hoje, a agricultura. Os pais... tinham que trabalhar muito, então muitas vezes ele deixava a criança em casa sozinha, né? Abandonada. E essa mãe já se sentia abandonada, sozinha, triste. Aí, de repente, ela entrou num relacionamento e esse pai, esse marido, não foi presente. Muitas vezes ela foi abandonada. E esse abandono, ela engravidou e essa criança também sentiu o abandono. Então, essa criança já vai vir com essa raiz de abandono. E esse abandono, muitas vezes, por exemplo, aí a mãe está amamentando, né, amamentando a criança, mas ela só está ali presente. Mas a criança está sentindo ela, que ela não está presente ali com a criança. Então, ela se sente abandono. Você percebe que quando a criança ela se sente sozinha, ela chora. E aí, dependendo, às vezes, a mãe deixa a criança muito tempo sozinha. Aí essa criança já carrega essa dor do abandono. Ela vai se sentindo cada vez mais abandonada. Aí, de repente, ela não vai ter a presença do pai. Aí ela vai se sentir também abandonada pelo pai. E uma série de abandonos, o que a gente chama? Padrão repetitivo. Esse padrão repetitivo aí, de abandono, vai gerar uma ferida, que é a ferida do abandono.
E a mulher, quando ela se sente abandonada, o que ela vai ser? Ela vai ser uma pessoa que ela vai se abandonar no futuro. Ela não vai olhar para ela não vai olhar para a história dela, ela simplesmente vai aquele padrão de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Preciso buscar recursos financeiros, eu preciso suprir as minhas necessidades. E vai se abandonar. Ela vai abandonar os sonhos dela, ela vai abandonar o corpo dela, vai abandonar, enfim, todos os projetos que ela queria, ela vai se abandonar. O que essa carência, desse abandono vai fazer? Ela vai buscar em outras pessoas de fora algo que faltou lá na infância. Então, como faltou isso, ela vai ser aquela mulher, sabe, carente, aquela mulher que se enfia em qualquer relacionamento, porque, na verdade, ela está o quê? Buscando que alguém olhe para ela, que alguém supra a necessidade dela. E, automaticamente, ela se perde no meio do caminho. E perde, né, de daqui a pouco desenvolver um potencial que ela teria, ou até mesmo de conquistar sonhos aí que ela teria, deixa de lado, né, por conta dessas feridas, desses traumas. Edilce, a gente fala aqui no Saúde e Bem-Estar, na pauta de hoje, sobre cura feminina, né? É diferente de tratar mulheres do que tratar homens, né? A gente tem uma energia diferente, a gente tem demandas diferentes daqui a pouco. Tu sente essa diferença e essa necessidade de se ter um olhar específico para as mulheres? Sim, porque nós mulheres, nós somos cíclicas. Então, nós temos aí 4 fases durante o mês, né? Que é a fase menstrual, a fase pré-menstrual, a fase pré-ovulatória e a fase ovulatória. Dentro dessas 4 fases, a gente tem um grande diferencial, que são as nossas emoções. Então, por exemplo, na nossa fase menstrual, que é a fase onde a mulher chama, né, a temida TPM, que é a fase menstrual, na verdade? A fase menstrual é aquele olhar para dentro. É aquela fase em que a mulher ela tem que ficar mais no cantinho dela, que ela tem que se acolher, que ela tem que realmente descansar. Só que a mulher, como ela desconhece esse período de descansar, ela quer fazer muitas coisas nesse período. Só que o corpo dela está pedindo para ela descansar. O emocional dela está pedindo para ela descansar. E aí ela acaba o quê? Se frustrando, às vezes, e se punindo por muitas vezes ela agir de forma errada, porque emocionalmente ela não estava bem naquele momento. Era o momento dela descansar. E aí essa mulher ela fica se punindo toda vez que ela toma uma atitude errada. É diferente dos homens. Os homens, ele é um ciclo só. E quando a gente se compara muito com os homens, a gente fica muito masculinizada. Aquela mulher que... A gente não nasceu para ser masculina. A gente pode até ser um pouco... Usar essa energia masculina para o trabalho, né? Porque a gente tem esse potencial de realmente ir para a vida. Mas a gente não pode ficar no polo masculino. Porque senão a gente deixa de ser aquela mulher feminina, aquela mulher... delicada, né? Porque nós mulheres, eu vejo muito uma frase assim, nós mulheres somos fortes. Nós somos fortes, sim, mas também nós trazemos essa delicadeza, e essa delicadeza nossa é que nos faz fortes. Né? Se você for olhar para o masculino, ele procura muito o feminino. Essa mulher que cuida, essa mulher que nutre, essa mulher que realmente sabe aquela mulher em que ela traz o masculino muito para perto, sabe? Aconchego. Um aconchego, aquela coisa que ele chega assim... Porque o homem, ele foi feito realmente só para guerra, ele foi feito realmente para batalhar, ele foi feito para força, para né? força, realmente. E a mulher, não. A mulher, se você for ver, ela é aquela mulher que ela veio... Ele vai buscar em casa esse amor, esse aconchego. E a mulher, ela precisa olhar para ela assim. Imagina as mulheres, muitas vezes, querem ser aquela mulher que chega, que o marido olhe para ela com uma beleza, né? Com um amor. Mas ela, na verdade, não se ama e ela também não cuida dela. E aí, como que ela vai ser vista, vai ser olhada se ela não se cuida, se ela não se ama? Sabe? Então, e ela cobra muitas vezes isso do homem, esse olhar. Eu quero que o homem olhe para mim, o meu marido olhe para mim, meu namorado olhe para mim. Mas e ela não se olha? Porque não tem como você dar para o outro aquilo que você não tem. Então, como você se olha assim, você vai ver que realmente você tem essa diferença de você ser mulher e você o masculino. Então, você, automaticamente, quando você entra na tua natureza feminina, você vai chamar a atenção de algum homem. Porque ele vai olhar para você com outros olhos.
Ele vai ver beleza em você. Ele vai ver essa... E outra que nós estamos muito a alegria. Sabe, a mulher feminina, ela é muito alegre, ela é muito, muito feliz, ela é muito disposta. Ela é aquela mulher que ela contagia, realmente. Sabe, é aquela mulher que uma tá ajudando a outra, uma tá... você já viu várias mulheres junto? Várias mulheres juntos, nossa, é uma alegria imensa, né? É diferente de homens quando eles estão juntos, né? Eles geralmente já têm aquela força de guerreiro, né? De trabalho, dessas coisas assim. Mas a mulher não. A mulher, ela... Por exemplo, a gente fala hoje muito de mesa posta, né? As mulheres, quando elas estão juntas, uma tá fazendo um arranjo, outra tá arrumando a mesa. A beleza, a delicadeza, isso, delicadeza, tudo isso, sabe? Isso chama atenção, sabe? Quando a mulher realmente, ela se olha, ela se vê, ela reconhece quem ela é. Então, tem muita diferença. Só a mulher precisa se conhecer. Quando ela se conhece, ela vai saber qual a diferença entre o masculino e o feminino. E, na verdade, é autoconhecimento aí. Para ela se conhecer o que é o masculino e o feminino, para que ela não vá para esse polo muito do masculino e deixe de ser quem ela é. Realmente, passa mesmo, a cura feminina passa mesmo pelo autoconhecimento, utilizando aí, né, a terapia para se atingir os potenciais que a vida oferece pra gente. Edilce, quero te agradecer pela participação aqui no Saúde e Bem-Estar. Volte mais vezes, porque eu sei que tem muito assunto aí pra gente falar, pra gente passar em conhecimento pra nossa audiência. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? E como você disse, tem muito, muito, muito assunto, né? Um período, assim, muito curto. E se a gente for falar sobre feminino, nossa, assim, é muito extenso, né, o que a gente vai trazer para as mulheres. E eu que agradeço a oportunidade de poder participar. Muito bem, essa foi a Edilce Uchoa, ela que é massoterapeuta e terapeuta especialista em mulheres. Esse foi o Saúde e Bem-Estar de hoje, a gente volta amanhã.